A paz do Senhor Jesus a todos os amados e queridos irmãos. Eu sou o pastor Fábio Sanches e estamos aqui para mais uma live, para mais uma palavra de Deus, para mais algo da parte do Senhor, para a minha e para a sua vida. Hoje estamos na sexta-feira, denominada Sexta-feira da Paixão. E nós vamos falar um pouco, meu amigo, minha amiga, meu querido, sobre esta Sexta-feira da Paixão e o que isso representa para nós, o que isso representa para a minha e para a sua vida, o que isso pode representar para nós. Então, fica conosco, que Deus tem grandes coisas para realizar sobre a minha e sobre a sua vida. E para iniciarmos nesta noite, eu quero começar falando algo da palavra de Deus para você. Se encontra no livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 32. Nós estamos começando agora, né? E falando sobre a crucifixação. Que diz assim: E quando saíram, encontraram um homem cireneu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe beber vinho misturado com fel. Mas ele, provando-o, não quis beber. E havendo crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados os guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram a escrita da sua acusação: Este Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. Os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, e dizendo: Tu que destróis o templo, e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarneciam, dizendo: Salvou os outros, que salve a si mesmo, pois não pode salvar-se. Se é o Rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o. Se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores, que com ele estavam crucificados. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aqui uma palavra, e eu quero começar nessa introdução desta palavra. Nós começamos, eu tenho bastante coisa para dizer nessa noite. Eu tenho uma palavra especial para a tua vida nesta noite. Eu tenho algo diferente, especial para a tua vida nesta noite. Mas eu quero começar dizendo sobre esta passagem e sobre o que Jesus passou, sobre o sofrimento que Jesus passou, sobre o momento da cruz, o momento da crucificação que Jesus passou. E eu quero começar falando sobre esse texto. A Bíblia diz assim que após Jesus ser preso, após a sua oração no Getsemane, Jesus então ali é preso, e quando ele é preso, a palavra de Deus diz assim que ele é levado para um falso julgamento. E naquele falso julgamento fazem falsas acusações a Jesus. E naquelas falsas acusações que fazem a Jesus, então eles começam a dizer coisas que Jesus não tinha falado e que não tinha feito. Então naquele momento eles pegam Jesus e levam para um lugar, para um determinado lugar, e ali eles chicoteiam Jesus, ali eles levam Jesus
para ser o quê? Chicoteado, para ser martirizado. Naquele momento em que Jesus é chicoteado, não satisfeitos com isso, eles pegam uma coroa feita de espinhos, e aquela coroa feita de espinhos colocam na cabeça de Jesus. E os espinhos eram grandes ao ponto de perfurarem a sua caixa craniana. Isso tudo ele passou por nós. Levou várias chicotadas, levou várias coisas. E quando ele está indo para o caminho do Gólgota, ele passava por ali. Enquanto ele passava por ali, encontraram um homem. E aquele homem chamado Simão, porque eles falam Simão Cirineu, mas Cirineu porque ele era de uma região chamada Cirene. Não significa que era a assinatura de Simão. E aquele homem da região de Cirene, que é uma região ali, próximo ali, a Bíblia nos diz assim que constrangem aquele homem a carregar a cruz de Jesus. E agora eu faço uma pergunta para mim e para você nessa noite. Aonde estavam os discípulos de Jesus, que não puderam nem ao menos ajudar naquele momento? Aonde estavam os seguidores de Jesus? Aonde estava Pedro, que disse que iria com Jesus até a morte? Aonde estava o apóstolo do amor, João? Aonde estavam os outros discípulos? Todos haviam abandonado Jesus. Todos haviam tido medo da repercussão e do que poderia acontecer com Jesus. E é onde eu quero chegar para a tua vida nessa noite. A palavra profética que eu quero trazer para a tua vida, para o teu coração nesta noite, é que muitas vezes, nos piores momentos da nossa vida, nas piores horas da nossa vida, nos momentos em que mais precisamos de um amigo, mais precisamos de alguém do nosso lado, é o momento em que, muitas vezes, as pessoas mais se afastam de nós. É o momento que as pessoas que deveriam naquele momento nos ajudar, que estiveram ao nosso lado, aquelas que falaram assim: olha, eu vou estar com você todo o tempo, eu vou trabalhar com você, eu vou te ajudar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. É o momento da decepção, é o momento da luta. O momento da decepção é o momento em que nós encontramos com os nossos problemas, com as nossas lutas e com as nossas tribulações. O momento maior da decepção, meu irmão, minha irmã, na nossa vida, é o momento em que mais precisamos da ajuda. E muitas vezes, quando nós nos encontramos nessa situação, quando nós nos encontramos nos piores momentos da nossa vida, é exatamente esse momento ao qual os amigos nos deixam, as pessoas queridas nos abandonam, aqueles que deveriam nos ajudar verdadeiramente se encontram afastados de nós e não querem ter verdadeiramente um compromisso sincero. Jesus, ele se sentiu assim. A palavra paixão, ela significa sofrimento. Ou seja, foi o sofrimento que Jesus passou pelo meu e pelo teu pecado. Foi no momento do sofrimento em que ele olhou e não viu um amigo sequer. Aonde estava Lázaro, que ele havia ressuscitado? Aonde estava o leproso que foi ali e foi agradecer? Aonde estava o homem que foi liberto de tantos espíritos imundos? Jesus se encontrava ali sozinho, ele se encontrava carregando a cruz ali sozinho. E ao ponto de que quando ele chega no Calvário, chega na cruz, ele diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Mas isso é um outro assunto. Porque ele se sentiu sozinho e desamparado. Por quê? Porque ali ele carregava o peso do pecado de toda a humanidade. O que eu quero dizer nessa noite é que quantas vezes você tem se sentido sozinho, quantas vezes você tem sentido esse sofrimento,
essa cruz pesada contra a tua vida, esse problema pesado contra a sua vida, e muitas vezes parece que aumenta cada vez mais. Muitas vezes parece que quanto mais você ora, mais o inimigo manifesta. Quanto mais você busca a presença de Deus, mais as pessoas te abandonam. Eu quero te dar uma palavra profética nesta noite. Eu quero falar algo para você. O Senhor dos exércitos, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, Ele não nos abandona. Ainda que as pessoas possam olhar para nós e nos julgar, ainda que você esteja sendo olhado e julgado, ainda que as pessoas olhem para você e julguem o teu jeito de ser, a tua forma, a tua postura, ou o que a situação que você está vivendo, Deus ele não olha para a situação que você está vivendo, Deus ele olha para a situação que Ele quer te colocar. Hoje durante o dia, nós colocamos ali um verso que dizia assim: às vezes Deus não muda a situação, porque Ele quer usar a situação para mudar você. Deus ele começa a trabalhar na tua vida à medida do sofrimento, à medida do problema, à medida da causa que você está passando. Mas Deus, Ele usa dessa situação para quê? Para mudar a tua história, para mudar a tua trajetória, para te transformar numa outra pessoa. Por quê? Para que você alcance aquilo que Deus quer na tua vida. É necessário que você mude algo na tua vida. E é isso que Deus está mostrando para você. É quem você pode se tornar mediante o processo. É em quem você pode se tornar mediante a situação. Em quem você pode se tornar mediante isso que você está fazendo, está passando. A mesma água que amolece, aleluias, é a mesma, a que amolece a batata, é a mesma água que endurece o ovo. A questão não é o que você está passando, mas como você vai passar essa situação. Como você vai passar esta história? Como você vai mudar a tua história, a tua trajetória, aquilo que você está passando nesse momento? A palavra de Deus para a tua vida é essa. Jesus ele não se enfraqueceu naquela situação. Quando ele passa por toda aquela situação, ele diz assim: ninguém toma a minha vida. Ou seja, eu não sou reativo a nada, eu sou proativo, mas eu a dou, porque ele sabia que fazia parte de um projeto maior. Do momento em que Jesus ele pega aquela situação de cruz, e a palavra de Deus diz que ele entrega a sua vida pelos nossos pecados, ele desce às partes mais altas. Por quê? Porque o corpo era pesado demais. A carne era pesada demais. Não podia penetrar lá. Então ele precisava ir às partes mais baixas para poder pegar cativo o cativeiro, subir ao alto e dar dons aos homens, e pelo que soberanamente Deus lhe deu um nome que é sobre todo o nome de Jesus Cristo. Não existe vitória sem sofrimento, nem mesmo para Jesus. Foi necessário que Jesus se despojasse da sua glória, viesse menor, se fizesse menor que os anjos. Era necessário que Jesus ele se despojasse do seu reino. Quando Deus ele pergunta: a quem irei e quem enviarei? Quando Deus ele não via um justo sequer, ele olhou para o céu, houve silêncio no céu, não havia um justo, eu não era justo, você não era justo, mas Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos e as nossas dores fez cair sobre si, e o castigo que nos traz a paz, Deus coloca sobre ele, para que pelas suas pisaduras nós sejamos curados. E o que eu quero passar para você nesta noite, o que eu quero passar para você nesse momento, é que as nossas lutas, os nossos problemas, eles não vêm para nos destruir, mas eles vêm para nos fazer mais fortes, para nos fortalecer, para nos dar força.
para sermos mais do que vencedores. Se você está passando uma luta, um problema que para os homens é impossível, se você está passando um problema que para você pergunta assim, mas meu Deus, por que eu estou passando por isso? É porque Deus quer fazer com que você voe mais alto. Deus quer fazer com que Ele sabe que você tem capacidade de ser melhor do que o que você já é. Ele sabe que você tem capacidade de fazer mais do que o que você já faz. Ele sabe que você tem capacidade de ser maior do que o que você já é. Então Deus, Ele não quer deixar você na posição que você está. Ele quer te dar coisas maiores. E para Ele poder te dar coisas maiores, Ele precisa te capacitar. E esta prova que tu tens passado é porque Deus está te capacitando para coisas maiores, para coisas melhores. Deus está capacitando pessoas nesta última hora para passar por problemas, por lutas. Por quê? Porque Ele quer exaltar os pequenos. Deus está cansado dos grandes, está cansado daqueles que enchem o seu peito e dizem, eu sou, eu faço, eu aconteço. Aqueles que dizem assim, o meu pai fazia, o meu avô fazia e eu sou também assim. Deus está procurando os pequenos, aqueles que se colocam na brecha. Deus está procurando no campo os pequenos Davis. Deus, ele coloca Davi, ele unge, ele consagra Davi com apenas aproximadamente 17 anos, mas Davi só vai assumir o reino aproximadamente 20 anos depois. Mas por que isso, pastor? Porque Deus estava capacitando Davi para ser o melhor rei de Israel, um rei melhor do que Saul. Deus permitiu Saul no trono durante aquele tempo para poder trabalhar e moldar o caráter, a personalidade e a força de Davi. E o molde não foi fácil na vida de Davi. Nós olhamos Davi e pensamos assim, como é bom ser Davi. Davi era o pequenino, não sentaram na mesa enquanto Davi não sentasse. Mas Davi, apesar de ter matado o gigante, ter matado a ursa, ter matado o leão, Davi, apesar de ter matado os filisteus, Davi não era rei ainda. Depois da grande perseguição que Saul faz em Davi, e Davi não era rei ainda, mas Deus estava moldando o caráter de Davi. Deus estava moldando através da perseguição, da luta, da ursa, do leão. Deus estava moldando Davi. Deus estava mostrando para Davi, você vence gigante. Deus estava falando para Davi, você vence leões, você vence ursos. Deus estava falando para Davi, você vence porque eu te dou força. Mas Deus estava falando para Davi, mas sem a minha presença você persegue homens. Para Davi se tornar o rei, não era necessário somente o óleo na cabeça. Não é o óleo na cabeça que faz o vencedor. Não é simplesmente alguém chegar e falar que você é vencedor, que você vai ser um vencedor, mas é o molde de caráter, é a pessoa que você se torna para se tornar um vencedor. O processo é tão importante quanto a vitória. Tenha certeza que o processo é que te dá conhecimento, é o processo que te dá sabedoria. Numa live anterior, se você procurar nos stories aí, você vai encontrar. Uma live anterior eu falei sobre Jó. Jó no capítulo 42, versículo de número 5, ele diz o seguinte, que com os meus ouvidos eu ouvia falar de Deus, mas hoje os meus olhos veem a Deus. Quer dizer, ele tinha conhecimento de ouvir falar, mas ele passou a andar depois com Deus. E quando foi que ele começou a andar com Deus? Na luta, na prova, no sofrimento. E ele conheceu a paciência de Deus, e Deus teve paciência sobre a vida dele. O que eu quero dizer para você nesta noite, a tua luta, o teu problema, vai gerar paciência. A paciência é a experiência é a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em vós. Então conheça que o Deus que te levou até o deserto
é o mesmo Deus que vai te levar à terra prometida. O mesmo Deus que te levou para o deserto é o mesmo Deus que te leva para a terra prometida. O mesmo Deus que te levou para o deserto, Ele abre mananciais de águas para você. E te leva para a promessa, para a terra da promessa, para aquilo que Deus tem na tua vida. Pastor, mas Deus tem grandes coisas na minha vida. Se Ele tem grandes coisas na tua vida, é claro que Ele vai fazer você se tornar uma pessoa grande. É claro que Ele vai moldar o teu caráter, porque Ele sabe que você tem potencial. Você pode dar mais do que o que você já está dando. Você pode fazer mais do que o que você já está fazendo. Você pode conquistar mais do que o que você está conquistando. E é essa palavra que eu tenho para você nesta noite. Jesus passou pelo sofrimento. Eu poderia dar uma palavra teológica aqui, falar sobre o sofrimento, mas a palavra que eu tenho nesta noite é uma palavra revelada. E o que Deus me revela nesta noite é que existem muitas pessoas que estão sofrendo, que estão passando por luta, por problema, e muitas vezes não entendem o que é. Mas Deus te dá uma palavra nesta noite, que você entenda que é o tempo e o mover de Deus sobre a tua vida. E a pessoa que você está se tornando é exatamente no caráter moldado para Deus te dar a vitória e fazer com que se cumpram as promessas que Ele tem sobre a tua vida. Então fecha os teus olhos agora comigo. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu entreguei a palavra que o Senhor deu. Pai amado, Pai querido, e neste momento, Senhor, eu estou orando com esta pessoa, ó Pai, talvez ao vivo agora, ou talvez, ó Senhor, em um outro momento que essa live será reprisada. Pai amado, Pai querido, que na hora, Senhor, Pai amado, neste momento, meu Deus, de oração, Senhor, o Senhor toque, meu Deus, sobre esta vida, sobre este coração e sobre esta pessoa. Pai, que o Teu Espírito Santo faça ele ou ela compreender nesta hora, meu Deus. Senhor, o querer e o efetuar da Tua presença. Pai de amor e de bondade, que a Tua glória, Senhor, esteja sobre esta vida e sobre este coração. Em o nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, meu irmão e minha irmã, a todos os que estão conosco, a todos os que viram essa live e a todos os que vão ver ainda. Que Deus possa mudar a história e a trajetória. E que, se o Senhor assim permitir, amanhã nós estaremos novamente em mais uma live para buscar a presença do Senhor. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. E quero te fazer um pedido, compartilhe essa live para que mais pessoas sejam abençoadas. Existem pessoas que não estão conseguindo superar os seus problemas, que não estão conseguindo superar os seus dilemas e não estão entendendo por que Deus está fazendo. E precisam de ouvir esta palavra. Então compartilhe essa palavra que vem diretamente do trono de Deus para a vida de muitos. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a sua vida e até a próxima, se o Senhor permitir, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.